Sendo uma das nações mais singulares do mundo, o Japão consegue transformar as suas várias desvantagens de escassez e dificuldade de acesso a recursos estratégicos em vantagens como eficiência, dinamismo, inovação e determinação. Longe de ser uma nação decadente, o Japão ainda é uma das nações mais ricas do mundo e com enorme potencial, apesar das aparências, devido a uma população absurdamente qualificada, sendo um país que, apesar de pouco lembrado, é fundamental no equilíbrio ou desequilíbrio da balança geopolítica na Ásia e até mesmo no mundo. Hoje vamos falar da verdadeira geopolítica do Japão. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece, para que eu possa continuar trazendo conteúdo de geopolítica para vocês. A ajuda de vocês é fundamental, já que esse é o único canal de geopolítica em língua portuguesa, e o apoio de vocês é muito, muito importante. O meu nome é Adriano Peta, e esse é o canal Geopolítica Mundial. A nação do Japão é uma cadeia de ilhas montanhosas e vulcânicas que fica no extremo leste da Ásia, tendo fronteiras com a Rússia ao norte e Península Coreana ao oeste. Ao norte temos o Mar Okhotsk, ao oeste o Mar do Japão, a leste o Oceano Pacífico e a sudoeste o Mar do Leste da China. No total, o país possui 6.850 ilhas, porém as quatro principais são Hokkaido, no extremo norte, Honshu, no centro, Shikoku e Kyushu, ao sul, além de milhares de pequenas ilhas chamadas de Ryukyu, mais ao sul, que a mais importante delas, a ilha de Okinawa. Sua capital é Tóquio, com a sua área metropolitana tendo 37 milhões de pessoas, ou seja, tendo mais gente que toda a Austrália, por exemplo. Por ser uma ilha montanhosa, de geografia relativamente hostil e sem possuir rios interconectados, o Japão é uma anomalia do ponto de vista geopolítico histórico, pois diferente da grande maioria dos países que possuem o seu núcleo geopolítico em rios vitais, o Japão tem a sua estrutura nuclear dividida em três planícies principais. A planície de Yamato, em frente ao mar interno do Japão, onde fica o berço da civilização japonesa, a planície de Kanto, que além de estar posicionada de frente para o Oceano Pacífico, também é a maior e mais fértil planície japonesa, e por fim a planície de Nobi, servindo de ponto intermediário entre as outras duas planícies. Do ponto de vista externo, o Japão é o país que possui a política externa e de segurança mais estável e consistente que existe, sendo que basicamente a sua geoestratégia é a mesma desde o século XV. Sendo dividida em dois segmentos, em projeção ao sul, através das ilhas Ryukyu se projetando em direção a Taiwan para ter acesso aos mares quentes e férteis do Sudeste Asiático, e a projeção norte, vendo a Península Coreana como uma espécie de ponte de acesso ao norte e centro da Ásia. Essa percepção sobre a Península Coreana se dá já no século XIII, quando o Império Mongol tentou por duas vezes invadir o Japão. Na primeira, em 1274, onde a Península Coreana serviu de ponte de acesso para a ilha de Tsushima, que por sua vez serviria de ponte para atacar a ilha de Honshu. E na segunda, em 1281, também a partir da Península Coreana, porém dessa vez diretamente para dentro do território principal japonês. Curiosamente, em ambos os casos, a invasão mongol parecia inevitável, já que eles eram muito maiores em números de soldados e muito mais avançados tecnologicamente do que os japoneses. Contudo, em ambas as ocasiões, tufões destruíram a frota mongol, impedindo a invasão do Japão. Este evento, tido como divino, é conhecido como kamikaze, ou vento divino. Devido a isso, estrategistas e shoguns japoneses nos séculos seguintes passaram a enxergar a Península Coreana tanto como uma ameaça, como também uma oportunidade para ter acesso aos vastos recursos do interior do continente asiático. A primeira tentativa de aplicar essa geoestratégia se dá em 1592, após a unificação japonesa, completada pelo shogun Toyotomi Hideyoshi. Somente graças a essa unificação é que o Japão conseguiu reunir e organizar forças o suficiente para serem empregadas fora do seu território. Sobretudo quando os japoneses, munidos de armas de fogo portuguesas, conseguiram finalmente embarcar numa aventura além-mar, nos reinos coreanos.
Contudo, apesar das várias vitórias japonesas em solo, a invasão acabou sendo fracassada devido à capacidade da marinha coreana de isolar os exércitos japoneses que, sem abastecimento e reforço, se viram obrigados a se retirar de volta para o Japão. Porém, logo os japoneses perceberam uma nova ameaça na região da Ásia, a ameaça do imperialismo europeu, um século e meio antes dela ser notoriamente visível pelos indianos, chineses, reinos vietnamitas ou nações indonésias, o que levou os japoneses a gradualmente se isolarem do comércio externo. As motivações para o fortalecimento gradual das proibições marítimas durante o início do século XVII devem ser consideradas no contexto da agenda interna do Tokugawa, o shogun da época. Um elemento desta agenda era adquirir controle o suficiente sobre a política externa do Japão, não apenas para garantir a paz social, mas também para manter a supremacia de sua casa sobre os outros chefes militares do país. Mas, de fato, os japoneses se mostraram corretos, pois cerca de 30 anos após essa medida isolacionista, ficaria claro a ameaça ocidental ao país, na rebelião de Shimabara em 1637, quando ronins, samurais sem mestres, convertidos ao catolicismo, patrocinados por Portugal, argumentando perseguição religiosa, se rebelaram contra a autoridade central japonesa. No processo envolvendo ataques contra instituições religiosas ligadas ao budismo e shintoísmo e a símbolos sagrados da região, além de contestar a divindade do imperador do Japão. O sucesso das autoridades centrais em conter essa rebelião e a manter o isolamento foi fundamental para que o Japão não sofresse o mesmo desastre que acabou recaindo sobre o Império Inca ou Azteca das Américas, ou que se tornasse uma nação fragmentada e subdesenvolvida como nas Ilhas Filipinas ao sul. Decidindo então fechar e isolar o Japão do mundo exterior e limitando radicalmente o comércio externo, proibindo navios estrangeiros de atracar em portos japoneses, com exceção de navios holandeses no porto de Nagasaki. Porém, apesar desse isolamento, é importante notar que o Japão nunca perdeu de vista as atividades ocidentais na Ásia, mantendo uma vasta rede de espionagem através de piratas que monitoravam de perto o colonialismo europeu nos séculos seguintes. Assim, os japoneses, sabendo do desastre da Guerra do Ópio sobre a China em 1839, decidiram então não resistir à pressão dos Estados Unidos em abrir os portos em 1853. Pelo contrário, sabendo de sua inferioridade industrial, militar, econômica e tecnológica, os japoneses usaram de suas duas maiores qualidades, o de aprender e se adaptar, evitando o destino que atingiu a China, abrindo o país para vários países ocidentais ao mesmo tempo e vinculando tratados diplomáticos e acordos econômicos confusos que frequentemente colocavam ocidentais contra ocidentais e amarravam seus interesses com os interesses de outros países, de forma que a agressão de uma nação ocidental iria ferir os interesses das demais nações ocidentais. Além do que, os japoneses agora, no período chamado de Restauração Meiji, iniciaria uma ambiciosa campanha de modernização e fortalecimento. Os japoneses assim enviaram emissários e estudantes para aprender novas técnicas no exterior e importariam professores e técnicos para dentro do Japão. Assim, eles puderam também escolher o que tinha de melhor a ser aprendido com a melhor nação de cada segmento da época. Por exemplo, aprenderam tecnologia e estrutura de guerra naval da mais poderosa marinha da época, o Império Inglês. Aprenderam tecnologia e estrutura de guerra terrestre do melhor exército da época, a Alemanha. Aprenderam as melhores e mais inovadoras metodologias científicas da França. Importaram máquinas e tecnologia da mais forte e rápida indústria da época, os Estados Unidos. Importaram o modelo educacional da Alemanha. No setor bancário, financeiro, fizeram uma adaptação do modelo inglês com o alemão, que também foi feito no seu modelo de Estado e de Constituição, uma vez que eram as nações tidas como mais desenvolvidas da época. Essa habilidade de saber escolher o melhor modelo e saber aplicá-lo e adaptá-lo para suas necessidades fez com que o Japão saísse de um modo existencial medieval feudal em 1868 para que, em apenas 40 anos, atingisse um padrão industrial moderno capaz de rivalizar de igual para igual com as potências europeias.
Esse absurdo sucesso japonês de industrialização e evolução tecnológica, que não tem paralelos na história mundial, nem antes e nem depois, literalmente fez com que o Japão, em 40 anos, conseguisse fazer o que os países europeus levaram centenas de anos para fazer. Levou apenas meio século para que um Japão intimidado pelos Estados Unidos agora também derrotasse de forma humilhante o Império Russo. Nas décadas seguintes, esse processo se manteve, com os japoneses gradualmente eclodindo como os mestres da Ásia, que após derrotarem os russos, derrotaram então os alemães na Ásia durante a Primeira Guerra Mundial, assumindo a posição dos franceses e expulsando a influência deles na Indochina durante o período entre guerras, e conseguindo derrotar de forma humilhante ingleses e holandeses na Segunda Guerra Mundial. A ambição japonesa parecia imparável, sendo somente derrotada pelo titã geopolítico Estados Unidos, que ao final da Segunda Guerra Mundial lança 2 bombas atômicas sobre o país, destruindo Hiroshima e Nagasaki. Mas além da destruição causada pelas bombas, a destruição no Japão, causada pelas bombas convencionais, também foi devastadora. Em 1946, após a Segunda Guerra Mundial, o Japão era um cenário desolador. O país estava completamente devastado. Poucos prédios possuíam acima de 3 andares e sua indústria era praticamente inexistente. Suas orgulhosas forças armadas haviam sido desmanteladas e agora o país estava ocupado e sem recursos naturais o suficiente. O Japão era a imagem de um país sem futuro. Porém, novamente, aprendendo e se adaptando. Saindo literalmente do zero, o Japão, em apenas 20 anos, se tornou a 3ª maior economia do mundo, perdendo apenas para a União Soviética e para os Estados Unidos, e em 30 se tornaram a 2ª maior economia do planeta. Com discussões em 40 anos se eles até mesmo não iriam se tornar a 1ª economia mundial e o maior polo tecnológico do mundo. E não à toa, afinal o Japão, assim, era um país que havia por 2 vezes saído do zero para atingir em tempo assustadoramente rápido a capacidade de ficar entre as 4 principais forças geopolíticas do mundo. Afinal, quando olhamos as 5 ou 4 principais forças do mundo, todas possuem basicamente a mesma combinação: massa humana, geografia favorável e acesso direto a vários tipos de recursos naturais. Mas não o Japão, que consegue a proeza de se manter entre esses 4 ou 5 polos da geopolítica sem uma geografia favorável e sem acesso direto a recursos naturais, contando apenas com o seu fator humano, algo que por si só já é extraordinário. Porém, desde 1990, o Japão se vê atingido por problemas que têm estagnado essa capacidade. Economicamente, o país ainda não se recuperou de suas bolhas. Militarmente, o país está moderadamente contido, embora mesmo contido, é importante ressaltar que já é o suficiente para se configurar como uma das 7 mais poderosas forças armadas do planeta. Politicamente, sua população foi uma das primeiras a enfrentar a queda de natalidade somada com o aumento da população idosa. E geopoliticamente, a geopolítica não é uma palavra familiar para os japoneses. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão se tornou pacifista sob a proteção da aliança com os Estados Unidos. Esse pacifismo japonês foi um produto dessa proteção, que protegeu o Japão de ter que assumir a responsabilidade por sua própria segurança durante a Guerra Fria. O pacifismo no Japão não era uma ideologia ou um movimento de protesto contra a guerra ou contra o militarismo, como acontece nos países europeus. Para os japoneses, era um silêncio de segurança específico do Japão, que envolvia tabus sociais e políticos em relação a questões de defesa e segurança. Isso lhes permitiu se beneficiar da proteção da aliança enquanto se concentrava no surpreendente desenvolvimento econômico que marcou o pós-guerra no Japão. Sendo que, após as devastadoras consequências da Segunda Guerra Mundial, o pacifismo se tornou uma espécie de ortodoxia no Japão e foi institucionalizado na política japonesa. Sendo só recentemente que a China desafiou esse pacifismo japonês com as suas ambições marítimas e sua pressão sobre as disputadas ilhas Senkaku ou Diaoyu.
A questão aqui não era apenas disputas de reivindicações em uma área territorial marítima, mas também a expansão geopolítica da China e seu desejo de controlar a área para facilitar o acesso de sua marinha ao mar aberto. Segundo a percepção japonesa, a expansão da China nessa área poderia ameaçar a posição marítima do Japão, suas rotas marítimas e o comércio, levando a uma ruptura com o pacifismo e uma nova consciência do ambiente de segurança dos japoneses. Sob a proteção da Aliança Americana, os japoneses tinham pouco incentivo para desenvolver uma noção de geopolítica ou de estratégia grande. No entanto, Taiwan e a Península Coreana eram entendidos como importantes para a segurança japonesa, e quando o primeiro-ministro japonês Eisaku Sato se encontrou com o presidente Nixon em 21 de novembro de 69, ele identificou a República da Coreia como essencial para a segurança do Japão, enquanto a área de Taiwan também era importante para os japoneses. Em outras palavras, mesmo sob a bandeira do pacifismo em 1969, o Japão reconhecia a mesma configuração geopolítica de 8 séculos antes. Agora, com o Japão enfrentando pressões vindas da China na área de Taiwan e com a Coreia do Norte se tornando ameaçadora e nuclear ao norte, uma concepção japonesa de geopolítica começa a gradualmente ser desenvolvida, embora ainda que rudimentar. Os japoneses suspeitam que a estratégia da China seja expulsar os Estados Unidos do Pacífico Ocidental, deixando eles isolados e vulneráveis. Assim, ao estender o controle da China sobre o Estreito de Taiwan, a Península Coreana e também o Mar do Sul da China, Pequim poderia expulsar os americanos de uma área considerada vital para o Japão. Sua preocupação é que os americanos acabem abandonando ou perdendo o interesse na aliança com o Japão, para favorecer um eventual acordo com Pequim, permitindo que essas áreas no Pacífico Ocidental caíssem sob controle chinês. A entrada da China no Mar do Sul da China é vista como bloqueadora das rotas marítimas japonesas e de sua linha de suprimento do petróleo do Oriente Médio. O Mar do Sul da China é crítico para o comércio marítimo e a linha de abastecimento de petróleo do Japão, uma vez que cerca de 80% do petróleo japonês é transportado pela área do Oriente Médio e de outras fontes. Do ponto de vista japonês, o que a China faz no Mar do Sul da China certamente fará na disputa Senkaku-Jiaoyu. E se ela buscar a dominação em uma área, certamente fará o mesmo na outra, já que as duas áreas estão ligadas na estratégia regional da China. Por isso, se Pequim conseguisse dominar o Mar do Sul da China, ela terá influência sobre os países da ASEAN, que a veriam como líder, e o Japão acabaria sendo excluído de uma região de grande relação econômica e histórica. A China, então, poderia formular as regras de engajamento e fazer com que os países da ASEAN buscassem o comércio e a generosidade econômica chinesa através da iniciativa da Rota da Seda. Pequim, é claro, tem declarado que permitirá a livre navegação comercial no Mar do Sul da China, mas os japoneses permanecem céticos, com razão. Afinal, agora eles aprenderam que não se deve confiar a terceiros os seus assuntos de segurança. Pois em um mundo mais caótico que será atingido pela instabilidade, pela desglobalização, pela queda demográfica, pelo alto envelhecimento, por tensões raciais e pelo radicalismo islâmico, o Japão passa a falsa impressão de vulnerabilidade e fragilidade num primeiro momento. Porque em um olhar mais atento, ele mostra certas vantagens relativas que, se as elites japonesas souberem explorar, não só irão manter o Japão como uma das lideranças mundiais, como também pode até mesmo fortalecer a sua importância na sua zona de influência. Primeiro, todos os seus vizinhos e rivais também serão atingidos pela crise demográfica, e não apenas eles. Aliás, tudo indica que, em alguns casos, como no caso sul-coreano, será até mais grave do que o japonês. Segundo, maritimamente, o Japão ainda possuirá acesso direto e não bloqueável ao mercado alimentar australiano e americano, energético americano, canadense e russo, mineral da América do Norte, Central e do Sul e ainda australiano. Terceiro, estando longe do epicentro do coração continental da Eurásia, onde haverá mais tensões religiosas causadas pelo choque do Islã com outras religiões,
o Japão não precisa se preocupar em ser atingido diretamente pelo extremismo islâmico. Quarto, tendo uma cultura e população mais coesa e heterogênea, o Japão não caiu no erro fatal que os europeus cometeram de aceitar massas descontroladas de imigrantes hostis à cultura e raças europeias, evitando assim tensões raciais e culturais que irão marcar o século XXI dentro de seu território. Quinto, o Japão ainda é o terceiro maior polo industrial do planeta, e diferente da Alemanha, eles não vêm sofrendo processos perigosos de desindustrialização, mantendo a posição de terceiro lugar de forma bastante firme, o que por si só já seria um fator importante, mas mais do que isso, bem mais do que isso, o Japão hoje controla de forma quase que absoluta 2 das 4 fases tecnológicas da indústria de tecnologia, vastamente à frente de outros países, o que dá a eles relativo controle sobre economias industrializadas ou que ainda estão se industrializando. E considerando as tensões com Taiwan e os riscos de que a produção global de chips venha a ser danificada em caso de guerra, o Japão é o principal candidato a receber as indústrias que fazem os chips, porque já possui infraestrutura e mão de obra qualificada o suficiente para receber esses empreendimentos que são extremamente complexos. E caso isso se confirme, o que é altamente provável, dará ao Japão o controle, quando somado aos outros fatores que eu mencionei, o quase controle da corrida tecnológica computacional, de inteligência artificial e de outras tecnologias de ponta altamente sofisticadas por várias e várias décadas. Sexto, o Japão, diferente do que muitos pensam, possui a segunda combinação aeronaval mais poderosa do planeta. Isso se deve pelo conjunto, quantidade, que em um primeiro momento pode parecer de tamanho médio, mas é pelo menos o suficiente para assegurar a defesa do país e garantir ataques de retaliação fortes o suficiente para danificar a infraestrutura de países hostis no seu entorno, e qualitativamente por possuir equipamentos que estão entre os mais avançados do mundo, somado com a maior quantidade de horas treino na Ásia. Assim, o Japão não possui força suficiente para expandir sua capacidade geopolítica, mas possui o suficiente para neutralizar eventuais agressores regionais, mesmo que com um alto custo. E considerando sua tecnologia balística, ou seja, de mísseis, poderia atingir alvos extremamente distantes com relativa facilidade, e ainda conseguir neutralizar parcialmente mísseis inimigos que fossem lançados contra o seu território. Por isso, para você entender o pensamento geoestratégico militar japonês, pense em um animal como o porco-espinho, incapaz de ataques, mas capaz de ferir gravemente agressores. Sétimo e último, apesar da iminente crise demográfica, é importante dizer que tal crise irá atingir todos os países eventualmente. Porém, no caso do Japão, ele já se desenvolveu atingindo toda uma infraestrutura de hipereficiência, já atingiu enorme capacidade tecnológica, industrial e educacional, e adequou o país nos padrões mais eficientes que existem hoje. Assim, essa crise pode provavelmente doer muito menos no Japão do que em outros países que também irão envelhecer, mas sem ter essas características de infraestrutura que o Japão tem. O Japão, assim, curiosamente, ruma para uma repetição do seu sempre, sendo subestimado apenas para se mostrar surpreendentemente eficiente e importante. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem, de se inscrever no canal ativando o sininho de notificações ou então entrando nas nossas outras redes e contas sociais para que você fique por dentro das atualizações daqui do canal. Abraços e até o próximo vídeo.